Glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, mais uma vez. Quem foi chegando com o início do culto, eu quero dar uma boa noite a todos, graça e paz, amém. Também saudar os irmãos que estão assistindo a transmissão online pelo YouTube, canal Manaim TV. E eu gostaria agora de pedir a você que fosse agora um instrumento de Deus, você fosse um canal do Senhor para abençoar a vida de alguém. Isso de uma forma muito fácil, muito simples. Você que tem aí um aparelho celular com internet na sua mão, um smartphone ou um tablet, se você puder rapidamente entrar ali no YouTube e compartilhar o link da nossa transmissão com os seus amigos, com os seus familiares, copiar o link da transmissão e colocar nos grupos de WhatsApp da sua família, do seu trabalho, da sua célula, para que outras pessoas que não estejam aqui ou que queiram ouvir essa mensagem, assistir essa mensagem em outro momento, possam participar deste momento, ok? Se você está nos visitando e não sabe qual é o nosso canal no YouTube, o canal é Manaim TV, ok? O nome Manaim é com 2 As, Manaim e M de Maria no final, Manaim TV. Vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque assim você vai sempre ter avisos, notificações a respeito das mensagens. Todas as nossas pregações, elas estão gravadas, elas estão registradas lá no YouTube, e como eu falei, de alguma forma você está sendo usado por Deus agora, amém? Sendo aí um evangelista, um missionário, uma missionária, alguém que agora é usado pelo Senhor para estar abençoando a vida de outros em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Eu quero já compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é a nossa primeira ceia de 2022. Eu estou com muitas expectativas no meu coração para essa noite. Você também? Muitas expectativas em nosso coração para esta noite, para a palavra que nós vamos ministrar, e especificamente também por um ato profético que nós faremos no final desta ministração a respeito das nossas casas para este novo ano que nós iniciamos. Como você está vendo ali, 2022, o ano da aceleração. Se você não sabe o que é isto, você pode assistir a mensagem de domingo passado, está lá no YouTube, você vai entender um pouquinho mais a respeito do ano da aceleração, e nós vamos estar compartilhando também em outros cultos a respeito disto, que Deus tem para nós, para esse tempo, para esta temporada, para esta próxima jornada, que é o ano de 22, o que Deus tem preparado para cada um de nós. É importante que você saiba e que você possa se conectar com isso, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Antes de eu orar, pode abaixar um pouquinho o fundo, só um pouquinho, pode deixar mais um pouquinho mais baixo. Antes de orar, eu queria dar 1 minuto para que você orasse, e para que nessa oração você pedisse que o Senhor fale com você. Antes de eu orar, feche os seus olhos. Agora você não vai orar por ninguém, você vai fazer uma oração individual, talvez até silenciosa, mas você vai pedir que o Senhor fale ao seu coração. Você vai pedir que o Espírito Santo ministre a você agora, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Tema de hoje, queridos, prisioneiros da
esperança. Amém. Nós vamos ler o profeta Zacarias, capítulo número 9, verso número 11 e verso número 12. Quero convidar você a ter liberdade para que o Espírito Santo possa agora ministrar. Você tem liberdade para dar glória a Deus, você tem liberdade para dar aleluia, amém. Você tem liberdade para que o Espírito Santo fale o seu coração e para que você receba a palavra com alegria, para que você receba a palavra participando desta palavra. Zacarias capítulo 9, verso 11 e verso número 12, amém? Diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, ou uma outra versão diz, ou prisioneiros da esperança. Talvez você abriu aí a sua Bíblia, você vai encontrar esta palavra prisioneiros da esperança. Aí nós lemos presos da esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém, amados? A palavra esperança, ela tem dois significados. Um significado no grego e outro significado no hebraico. São significados evidentemente semelhantes, parecidos, mas que tem muito a nos ensinar, principalmente nesta noite que nós vamos falar sobre esperança. Então a palavra no grego para esperança é a palavra elpis. Elpis significa uma convicção, uma certeza que coisas boas estão para acontecer, e no nosso caso, coisas boas estão para acontecer da parte de Deus, amém? Então quando você tem esperança, você diz, não, eu espero que esse ano seja melhor do que o ano que passou, embora pode ter sido o ano que passou um ano bom para você, mas você tem esperança que seja um ano melhor. Você pode dizer, olha, eu tenho esperança que neste ano a minha família se converta a Jesus. Olha, eu tenho esperança que neste ano eu consiga a promoção lá no meu emprego. Isso é esperança, é uma convicção que você tem dentro de você, de que as coisas serão melhores. Esta é a palavra elpis no grego, esperança. No hebraico, irmãos, a palavra esperança é a palavra tikevá. E agora, ela tem uma conotação diferente desta perspectiva de coisas melhores por vir, porque a palavra esperança no hebraico é a palavra corda. Parece que não tem muito a ver, né? Esperança com corda, o que isto significa? O que tem a ver esperança com corda? Nós vamos compreender hoje, mas a ideia é a seguinte: porque eu e você, nós estamos amarrados a Deus, nós podemos ter esperança. Por que eu tenho esperança? Porque eu estou conectado com Deus, porque eu estou amarrado com Deus. Então eu tenho esperança de saúde, eu tenho esperança de prosperidade, eu tenho esperança de crescimento da igreja, eu tenho esperança de coisas boas acontecendo na minha família. Por quê? Porque nós estamos amarrados a Deus. Então hoje Deus tem uma palavra de esperança para você. Diga, Deus tem uma palavra de esperança para mim. Diga para o irmão ao seu lado, Deus tem uma palavra de esperança para você. Glória a Deus. Quando o profeta Zacarias, irmãos, ele profetizou essa palavra, ele falou sobre restituição. Se você prestou atenção aí no versículo, você vai ver que o finalzinho do versículo, pode voltar isso, o finalzinho do versículo, ele fala que nós vamos ter todas as coisas restituídas em dobro. Só que quando Zacarias ele falou isso, ele falou para Sião.
E lá no Velho Testamento, Sião representava Israel, Sião representava Jerusalém. E a gente pode ler isso e falar, mas Sião, pastor Cristo, é Israel. Essa profecia não é para nós, não é para a igreja hoje. Essa profecia é para os crentes lá do Velho Testamento. Sim, também é para os crentes, também era para os crentes do Velho Testamento. Porém, Sião, o escritor de Hebreus, eu não vou ler, mas eu quero deixar registrado em Hebreus 12, versículo 22, que a Bíblia fala que hoje a igreja é Sião. Você pode dizer amém? A igreja hoje é Sião. Nós somos o Sião, nós somos a Jerusalém do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Então, do ponto de vista espiritual, esta profecia, ela é para mim e ela é para você. Nós somos chamados prisioneiros da esperança. Você sabe que tem muita gente hoje que é um prisioneiro do desespero. Tem gente que é prisioneiro do medo. Tem gente que é prisioneiro da angústia. Tem gente que é prisioneiro do desânimo. Mas a Bíblia nos chama de prisioneiros da esperança. Quantos prisioneiros da esperança tem aqui? Diga glória a Deus, diga aleluia. Amém. Talvez lá atrás, no passado, você era um prisioneiro do pecado, um prisioneiro dos vícios, prisioneiro de drogas, prisioneiro de medo, prisioneiro de enfermidades, mas Jesus te libertou. Então o que significa, o que eu quero compartilhar com você hoje é isso, o que significa ser um prisioneiro da esperança? Então, em primeiro lugar, irmãos, ser um prisioneiro da esperança significa crer em um tempo de restituição. É você dizer, olha, eu creio que eu vou viver um tempo de restituição. Pode ser que nos últimos anos você perdeu coisas em sua vida. Pode ser que nos últimos anos você tenha perdido saúde, você tenha perdido um casamento, você tenha perdido, sabe, a comunhão com seus filhos. Pode ser que você tenha perdido o emprego bom que você tinha, a renda boa que você tinha. Pode ser que ministerialmente você tenha perdido unção, perdido frutos, perdido muitas coisas. Mas a Bíblia hoje, ela vem, queridos, trazendo para nós que nós precisamos nos apegar a essa palavra profética, que Deus, Ele vai restituir as coisas que nós perdemos nos últimos anos. Deus, Ele vai nos dar novamente. Então nós ouvimos uma mensagem no mundo, e qual é a mensagem do mundo? A mensagem do mundo é uma mensagem ruim, as previsões são previsões ruins, mas nós precisamos ser o povo da esperança. Nós precisamos andar por estas ruas em esperança, irmãos. Nós precisamos carregar a esperança dentro do nosso coração. Nós precisamos levar esperança aos desesperançados. Se lá na sua casa há pessoas que perderam a esperança, você é um prisioneiro da esperança para declarar esperança naquele lugar. Se aqui na nossa comunidade há pessoas que perderam a esperança, nós fomos chamados por Deus para ministrar esperança a elas. Se o mundo em que nós vivemos está sem esperança, nós somos chamados para trazer esperança. Então, pela fé, quando eu olho para o meu futuro e eu olho para o seu futuro, eu vejo coisas boas, eu vejo coisas grandes. Nós precisamos confiar no Senhor. O Salmo, irmãos, 56, versículo 11, olha só o que ele diz: em Deus ponho a minha confiança. Salmo 56, 11, em Deus eu ponho a minha confiança, e eu nada temerei, que me pode fazer o homem. Então hoje nós precisamos nos levantar e declarar: tudo que eu vejo no meu futuro, tudo que eu vejo neste ano, é o favor e a bênção de Deus na minha vida. Levante a tua mão e profetize tudo que eu vejo é a bênção e é o favor de Deus sendo derramado abundantemente sobre a minha vida. Você consegue ver isso? Vamos olhar para os próximos dias e ver o que? Nós precisamos ver vitória, precisamos ver sucesso, precisamos ver prosperidade,
Por quê? Porque existe uma promessa: eu vou restituir, eu vou dar em dobro para vocês, o que foi perdido, o que foi roubado, o que foi retirado. O Senhor tem uma promessa: dar além, dar mais, e isso nós cremos que acontecerá de forma acelerada, porque esse ano da aceleração que nós estamos vivendo, aleluia. Então, em primeiro lugar, o prisioneiro da esperança é aquele que está crendo em um tempo de restituição. Em segundo lugar, queridos, o prisioneiro da esperança é aquele que ele crê que Deus está agindo na vida dele, e que Deus está agindo na vida dele quando ele está nos vales ou quando ele está nos montes. Diga montes e vales. A Bíblia fala muito sobre isso, até por causa de uma geografia que existe na Terra Santa. A Terra Santa tem essa geografia de lugares altos e lugares baixos, né? O lugar mais baixo do mundo é o Mar Morto, e por essa geografia, Deus ele sempre falou com o povo nos montes e nos vales. Quando você olha para os montes e quando você olha na Bíblia para as montanhas, você sempre vê as pessoas na montanha vivendo um momento de desfrute, vivendo um momento de glória, vivendo um momento de vitória, vivendo um momento de favor de Deus. Mas você vai ver que a história do povo de Israel também foi uma história em que eles frequentaram muitas vezes vales. E vales significam na Bíblia aqueles momentos, aquelas temporadas que nós passamos difíceis. É aquele tempo de perda, é aquele tempo que você trabalha e não vê o resultado do seu trabalho, é aquele diagnóstico que você não gostaria de ouvir e você ouve, é aquela dificuldade financeira para o seu negócio romper e não rompe, é aquele trabalho que você está fazendo de oração, de jejum, para a conversão dos seus familiares, para a conversão dos seus amigos, para a conversão de pessoas, isso não acontece. Então esses são os momentos de vales, momentos difíceis, em que você até diz: olha, eu não tenho muito motivo para não estar bem, eu não tenho muito motivo para estar triste, mas há uma tristeza no meu coração, há um desânimo no meu coração, parece que a minha fé se acabou, parece que eu não tenho mais aquela paixão por Jesus. É o momento do vale. Você já viveu momentos de vale? Momento que você não é compreendido pelas pessoas, são momentos de perseguições, momentos de ataques malignos, momentos em que o inimigo ele vai espremendo você. Agora o que nós precisamos compreender é que Deus ele está conosco lá nas montanhas, quando a nossa vida está abençoada, quando tudo vai bem, quando a gente tem dinheiro sobrando, quando a gente tem uma saúde abençoada, quando todo mundo em casa está feliz, quando os frutos chegam, Deus está conosco e nós falamos e testemunhamos. Mas quando nós estamos no vale, Deus também está com a gente. Deus também está presente nos vales. E nestes vales que nós vivemos na nossa vida, Deus ele faz uma promessa. E essa promessa aqui eu quero profetizar sobre a sua vida. A Bíblia conta uma história muito triste que aconteceu com um homem chamado Acã. Quem já ouviu falar de Acã? Acã, ele é um personagem de uma história muito curta, mas de uma história muito trágica. Porque Acã fazia parte do povo de Israel, e Acã, ele foi um homem que Deus disse que quando o povo de Israel conquistasse Jericó, ninguém de Israel deveria retirar nenhum despojo de Jericó, porque tudo que tinha em Jericó estava amaldiçoado. E Acã, escondido, em desobediência a Deus, a Bíblia diz que ele foi lá e pegou as coisas consagradas, e ele trouxe para dentro da sua casa, e isso, queridos, trouxe para ele uma morte. Ele foi apedrejado em um vale, está lá em Josué 7:24, a Bíblia chamou aquele vale de Acã, ou vale de Acor em hebraico. E aquele vale ficou conhecido como o lugar onde um homem foi apedrejado, porque ele trouxe as coisas contaminadas para dentro da sua casa.
Mas depois de um tempo, escute, Deus fez uma promessa, e Deus disse que lá no vale, Deus abriria uma porta de esperança. No vale, Deus abre portas de esperança. Em meio ao vale, Deus abre uma porta, e é uma porta chamada esperança, para que você caminhe, você passe, você entre nela. Oséias 2,15, tem gente aqui que está no vale? Talvez você esteja no vale há 1 ano, 2 anos, meses no vale, mas tome posse dessa palavra, irmão, guarda essa palavra no teu coração, receba ela sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oséias 2,15, e lhe darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Então Deus está dizendo: eu vou transformar o vale em uma porta de esperança, eu vou transformar o vale em um lugar de glória, eu vou transformar o vale em um lugar de prosperidade, em um lugar de abatimento. Sabe, irmãos, Deus sempre nos honra no lugar da nossa derrota, Deus sempre nos exalta no lugar da nossa vergonha, Deus sempre nos eleva no lugar em que nós somos humilhados. Às vezes você pensa: eu preciso sair de tal lugar para mim ser exaltado, eu preciso deixar tal lugar para mim ser abençoado. Deus gosta de nos exaltar, nos abençoar e nos elevar no lugar da nossa destruição, da nossa vergonha, do nosso medo, do nosso caos. Nesses lugares Deus gosta de nos exaltar. Então não fuja do vale, enquanto uma porta de esperança não se abrir para você. Enquanto uma porta de esperança não se abrir para você, aguarde. E lhes darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha o que diz o Salmo 23,4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que vai acontecer? Eu não vou ter mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Diga: ainda que eu ande. Faça essa confissão de fé. Fique de pé 1 minutinho, levante a sua mão e diga: ainda que eu ande. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mais uma declaração, Salmo 104:10, olha o que diz, pode passar, não tem aí? Eu vou fazer, você repete comigo. Salmo 104:10 diz assim: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Então declare: Deus fará com que no meu vale tenha fontes de águas. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar, querido. Lembra o que significa a palavra esperança? Em hebraico, o que significa? O que significa? Esqueceram já? Corda. Corda. Porque você está ligado em Deus. Porque você está ligado a Deus. Em cordas de esperança. Você pode crer em coisas maiores e melhores. Nós vivemos um tempo de pessimismo. Nós vivemos um tempo de negatividade. As pessoas estão pessimistas, as pessoas estão negativas. As pessoas estão vivendo sem esperança. Sem esperança. Futuro, não sei. Finanças, não sei. Vida com Deus, não sei. Vivem sem esperança, vivem sem futuro. Vivem desesperançosas, mas como eu falei, nós somos o povo da esperança, irmãos. A igreja é a caravana da esperança.
A igreja é a porta da esperança para este mundo. Por isso que nós precisamos convidar as pessoas, por isso que nós precisamos trazê-las, por isso que nós precisamos envolvê-las, levá-las às reuniões de célula, trazê-las aos cultos, porque aqui é o lugar onde a esperança é devolvida, aqui é o lugar onde a esperança é injetada nos nossos corações. Tampe os seus ouvidos daquelas pessoas pessimistas, negativas. Tome uma resolução, sabe, sempre nós falamos de resoluções no começo de um ano, sempre definimos algumas resoluções da nossa vida. Talvez você tenha feito resoluções este ano: este ano eu vou me exercitar, este ano eu vou me alimentar melhor, este ano eu vou servir a Deus em um ministério da igreja, este ano eu vou ler um livro, este ano eu vou economizar dinheiro. Amém, são boas resoluções. E tem mais uma que eu quero dar a você: afaste-se daquilo que é pessimismo. Afaste-se daquelas conversas, daquelas palavras que vão roubar a sua esperança, porque o diabo é um ladrão da esperança do povo de Deus. Em terceiro lugar, quem está recebendo essa mensagem, diga amém. Aleluia. Terceiro lugar, ser um prisioneiro da esperança significa crer que pelo sangue de Jesus nós podemos ter descanso. Pelo sangue de Jesus nós podemos ter descanso. Ouça, um dia Jesus, ele estava em um vale, ao pé de uma montanha. O nome dessa montanha era Montanha das Oliveiras, ou Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras tinha um pequeno jardim, e Jesus, antes da sua crucificação, como era um hábito dele, Jesus foi ao Monte das Oliveiras, viveu o seu momento de vale, e ali ele foi orar. E diz o evangelista Lucas, no capítulo 22, versículo 44, Lucas 22, 44, diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A Bíblia diz que Jesus, ele orou e ele suou o quê? Sangue. Isso não é uma força de expressão, não é que ele suou sangue como se ele estivesse apenas em agonia, e isso foi apenas uma pressão. Literalmente Jesus suou sangue. Isso é possível acontecer quando as pessoas estão debaixo de um estresse muito grande, quando elas estão em uma luta emocional muito severa. Agonia de Jesus no Monte das Oliveiras, agonia de Jesus já esperando o que viria a acontecer, o seu sacrifício, a sua morte, a sua crucificação, aquele momento de oração fez com que Jesus transpirasse, e a gota de sangue caiu na terra. E eu quero que você compreenda que tudo na Bíblia tem um significado, amém, amados? Tudo tem um significado. Por que que gotas de sangue caíram sobre a terra? Vamos compreender isso. Antes de compreender isso, você precisa lembrar que quando Deus, ele deu ao homem, Adão, e à mulher Eva, o jardim, Deus deu um lugar para que eles pudessem desfrutar. O nome Éden, nós já falamos sobre isso alguns domingos atrás, significa deleite, significa desfrute, significa descanso. Deus queria que o homem desfrutasse dele, da sua presença, e que Deus desfrutasse do homem. O Éden era um lugar de desfrute, o Éden era um lugar de descanso. Enquanto não houvesse a queda, o homem desfrutaria da bênção de Deus de forma graciosa. Ele teria o alimento, ele teria a provisão, ele teria todos os benefícios do jardim de forma graciosa. Mas depois do pecado, algumas coisas aconteceram. E a primeira delas é que quando o homem pecou, houve uma sentença sobre a terra. A Bíblia diz que Deus proferiu a seguinte palavra: maldita é a terra por sua causa.
Então essa terra que nós vivemos, irmãos, escute isso, é uma terra amaldiçoada. A terra que nós pisamos hoje, seja aqui no Brasil, em qualquer lugar, é uma terra que está debaixo de uma sentença de maldição. A segunda coisa que eu quero que você compreenda, é que quando o homem pecou, além da terra estar sobre maldição, a Bíblia diz que a terra agora ela ia produzir cardos e espinhos. E espinhos eles ferem. Quando Jesus foi para a cruz, ele levava uma coroa, sim ou não? A coroa de que era? De espinhos. Mas não era uma coroa só de espinhos por fora, era uma coroa de espinhos por dentro. A coroa, ela penetrou na fronte de Jesus. A coroa, ela penetrou na cabeça de Jesus, e isso fez com que o rosto dele ficasse todo ensanguentado, porque aqui é uma circulação de sangue muito grande. Então os espinhos estavam ali. Agora, por que será que Jesus usou uma coroa de espinhos? Porque o espinho era o símbolo da maldição, a maldição na mente, a maldição nas emoções, a maldição na vida emocional, na vida mental, a maldição dos pensamentos, do medo, do pânico, a maldição da angústia, do pessimismo. Quando Jesus colocou aquela coroa de espinhos, ele estava levando a minha maldição e a sua maldição, para que hoje a gente não viva mais escravo da insônia, a gente não viva mais debaixo da síndrome do pânico, a gente não viva mais uma vida angustiada, uma vida deprimida, uma vida desanimada, a gente não viva mais com a nossa mente ferida. Irmãos, o que tem de pessoas com a mente ferida, dentro da igreja, não é fora não, elas vivem amarguradas, elas vivem cheias de ressentimentos, elas vivem cheias de acusação, elas vivem cheias de medo, elas vivem cheias de orgulho. Por quê? Porque elas não compreenderam ainda que isso faz parte da maldição. Jesus não quer que você viva com uma coroa de espinhos. Você é rei, mas não usando uma coroa de espinhos. Você é rei usando uma coroa de glória, que a Bíblia nos chama de reis. Amém? Então a coroa foi colocada sobre Jesus, mas houve uma terceira maldição, a terra amaldiçoada. A terra vai produzir cardos e espinhos. E qual foi a terceira coisa que Deus disse ao homem? A partir de agora, pelo suor do seu rosto, comerá o seu pão. Escute, eu vou repetir, porque eu disse que o prisioneiro da esperança é aquele que aprendeu a desfrutar do descanso de Deus. Pelo suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem muita gente que diz: por que Adão pecou? Se Adão não tivesse pecado, nós não precisaríamos trabalhar. Não, Adão trabalhava antes do pecado. Ele cultivava e guardava a terra. Ele falhou e deixou que Eva fosse ludibriada pela serpente, e ele ludibriado por Eva. Então o trabalho que existia no jardim era trabalho, mas não era um trabalho estressante, não era um trabalho estafante, não era uma vida oprimida, não era uma vida abatida, não era uma vida, queridos, em que Adão se sentia sufocado. O trabalho que Deus tinha para Adão era um trabalho no descanso. E essa vida que Deus tem para nós trabalhamos, nós lutamos no dia a dia, nós vamos em busca das nossas conquistas, mas tudo que nós fazemos, nós temos que fazer debaixo do descanso de Deus, porque essa é a promessa dele para nós. As pessoas estão vivendo estressadas, sim ou não? Mas o povo de Deus não deveria viver estressado, porque nós temos uma promessa de descanso. E quando Jesus está ali, sendo crucificado, com a coroa de espinhos, e aquele sangue vertendo sobre os seus capilares, Ele está trazendo uma revelação para nós, a respeito do seu sangue. Você precisa compreender que não há pecado no sangue de Jesus, amém? Primeiro, que o sangue de Jesus não é um sangue de homens,
mas é um sangue de Deus. O que corria nas veias de Jesus era o sangue de Deus, é um sangue divino, porque Jesus é homem, mas Ele também é Deus. Aleluia! E em terceiro lugar, nós precisamos compreender que o sangue de Jesus sempre nos limpa, sempre nos restaura e sempre nos redime. Então, por que a coroa de espinhos? Por que aquele sangue? Para nos redimir do cansaço, da depressão, da agonia, do desânimo, do abatimento. Somos conhecidos no mundo como a sociedade do cansaço, como a sociedade do estresse. Nunca tivemos tantas facilidades, tanta tecnologia, mas vivemos cansados, porque a terra está sobre a maldição do estresse, do cansaço, da ansiedade. Vivemos ansiosos, como será amanhã, como será a semana que vem, como eu pagarei as contas, o aluguel vai vencer, os boletos estão chegando, como será 2022, como será a educação dos meus filhos, o que vai acontecer? Tudo isso nós vivemos porque nós ainda não entramos no descanso do Senhor, mas hoje há um convite, através do sangue de Jesus, há descanso para mim e há descanso para você. Pelo sangue nós podemos desfrutar de paz. Então, nesses dias, irmãos, de medo, de enfermidade, você e eu, nós precisamos estar cobertos pelo sangue. Nós precisamos sair da nossa casa, escute, com essa certeza: eu saio da minha casa coberto pelo sangue de Jesus. Os meus filhos vão para a escola, eles vão cobertos pelo sangue de Jesus. Meu esposo, minha esposa irá trabalhar, vai coberto pelo sangue de Jesus. Eu vou trabalhar, eu vou coberto pelo sangue de Jesus. Eu vou para o culto, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer a célula, eu vou coberto pelo sangue de Jesus. Porque o suor de Jesus caiu na terra, para que a terra fosse redimida. E a terra, ela está sob maldição, mas agora a Bíblia diz que onde você pisar a planta do seu pé, é um lugar abençoado, por causa do sangue. Então, onde você for, pode ter uma maldição, pode ter uma macumba, pode ter um olho gordo, pode ter uma inveja, pode ter uma oposição, mas aonde você estiver, você está debaixo do sangue, e o teu pé ali consagra, abençoa, santifica, restaura aquele lugar. Tem crente que fica com medo: não passo em frente ao cemitério, olha, passou um gato preto na minha frente, eu carrego uma nota de $1 aqui para dar sorte. Crente cheio de superstição, porque ele não conhece o poder do sangue de Jesus. Crente que vive com amuleto, crente que não largou os santos e os ídolos do passado dele, porque ele não confia no poder do sangue de Jesus. Quando ele entender o poder do sangue, ele viverá o descanso de Deus. Ele vai saber: por causa do sangue a praga não vai chegar na minha casa, por causa do sangue a epidemia não vai matar ninguém na minha casa, por causa do sangue o anjo da morte não vai recolher ninguém na minha casa, minha família estão guardadas pelo Senhor. Só que você precisa andar nessa revelação. Ouvir o pastor pregar não é suficiente. Porque tem gente que fala: mas por que não acontece comigo? Porque tem que andar na revelação, tem que andar nessa verdade, tem que se apropriar disso, tem que declarar isso, tem que viver essa realidade. Não é só saber, até o diabo sabe. A Bíblia diz que ele sabe e ele treme, e teme diante de Deus, mas ele não serve a Deus. Então nós precisamos andar debaixo dessa revelação. E por fim, irmãos, em quarto e último lugar, eu quero dizer para você que o prisioneiro da esperança, lembra do que eu disse no começo? O prisioneiro da esperança, ele crê num tempo de restauração, amém? Ele crê que Deus está com ele no monte e no vale. É fácil crer quando nós estamos no vale, mas nós precisamos confiar em Deus é fácil crer quando nós estamos na montanha, mas nós precisamos confiar em Deus quando nós estamos no vale, nos momentos difíceis, no momento de pressão,
na sombra do vale da morte, eu sei, Deus está comigo, e por isso eu não recuo, por isso eu não abandono a minha fé, por isso eu não nego o meu Deus, por isso eu não volto atrás. Não, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que ainda que seja um vale, Deus vai abrir uma porta de esperança lá dentro. O prisioneiro da esperança, eu disse agora, é aquele que crê que por causa do sangue, ele tem descanso, ele tem confiança, ele sabe, Deus está cuidando de mim. Agora, em terceiro lugar, prisioneiro da esperança. Quarto lugar, significa crer que a esperança vai se cumprir. A esperança não vai morrer na praia, a esperança se cumprirá. As pessoas têm esperança, mas elas têm dúvida se a esperança delas se cumprirá. A nossa esperança é uma esperança plena, é uma esperança confiante, porque nós temos esperança e segurança. Por quê? Porque a nossa esperança, ela não está em um governo, em um presidente, em uma economia, em pessoas. A nossa esperança está em Deus. A sua esperança no Senhor, não pode ser no pastor, não pode ser no teu patrão, não pode ser no teu pai, no teu filho, num vizinho, num parente que é rico seu. Não, você tem que colocar sua esperança em Deus. Eu estou esperando nele, aí ele vai usar quem ele quiser, os meios, as formas, as pessoas, quem Deus quiser usar, ele vai usar, as estratégias que ele quiser cumpri-las, ele fará, mas eu espero em Deus. Salmo 71, 5, pois tu és a minha esperança, Senhor, a minha confiança, desde o dia da minha mocidade. É isso que o salmista disse. Desde que eu era jovem, o Senhor é a minha esperança. Amém, amados? A primeira menção da palavra esperança, eu quero terminar com isso, mas eu quero a sua atenção, porque é em cima disso que nós vamos orar, e como eu disse, fazer um ato profético, para a nossa casa e para nós também. A primeira menção na Bíblia da palavra esperança, ela acontece num episódio que provavelmente todos nós aqui conhecemos, e existe uma forma de você interpretar a Bíblia, que é o princípio da primeira menção. Então, quando você vê determinado tema, determinada palavra, determinado assunto sendo mencionado pela primeira vez, aquilo serve de parâmetro para as outras menções que existirão. Então, a primeira menção da palavra esperança na Bíblia, em hebraico, que é a palavra que nós falamos que significa corda, é na história de uma mulher prostituta. O nome dessa mulher era Raabe. Quem já ouviu falar de Raabe? Raabe é muito conhecida. Raabe morava em uma cidade chamada Jericó. E Jericó era uma cidade cercada por uma muralha muito grande. Era a primeira cidade depois do Jordão que Josué teria que conquistar. E essa cidade, ela tinha muros tão fortificados, ela tinha muros tão largos, que as pessoas, elas construíam casas, elas construíam apartamentos nos muros. Só para você ter uma ideia, as pessoas moravam no muro, devido o comprimento, a largura melhor dos muros. Alguns estudiosos dizem que era capaz de passar vários carros em cima desses muros, de tão largos que eles eram. E ali naquele muro morava uma mulher chamada Raabe. Um dia antes de Josué, junto com Israel, conquistar Jericó, ele enviou 2 espias até Jericó. E esses espias, eles foram sondar. Era uma tática sempre de guerra, que antes de entrar na cidade, lutar para conquistar a cidade, Deus estava dando Canaã, cumprindo a sua palavra. Então era uma tática, antes de entrar na cidade, manda espias. Você lembra dos 12 espias? Agora são 2.
E eles entram lá na cidade de Jericó, eles precisam saber quais armas eles têm, quantos eles são, se eles são gigantes, se eles são de baixa estatura, qual o poderio deles, quem é esse povo aí de Jericó. E os dois espias entram e eles fazem todo esse panorama, eles enxergam todas essas coisas, porém, eles são descobertos e eles têm que fugir. E na hora da fuga, irmãos, eles vão fugir, e eles vão para a casa de Raabe, da prostituta. 2 homens de Deus, eles vão parar na casa de Raabe. Eles se esconderam no lugar que eles imaginavam que os soldados nunca os procurariam, e de fato não os procuraram lá. E quando eles chegaram lá na casa de Raabe, a primeira coisa que Raabe disse, está em Josué 2:10, olha só: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, como saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Então Raabe, a prostituta, já conhecia a história de Israel, já você vai entender por quê. Ela já sabia que Israel era um povo de Deus, era um povo abençoado, e porque eles eram um povo de Deus, eles tinham uma potência, onde eles entravam para conquistar, eles conquistavam, poderia ser o inimigo que fosse. E ela falou: olha, eu sei que Deus vai dar vitória para vocês. Isso é maravilhoso, né? Quando o ímpio sabe o Deus que nós servimos, e quando ele diz: olha, eu sei que Deus vai te abençoar, eu sei que você vai conseguir por causa do Deus que você serve. Isso é uma coisa incrível. E lá na casa de Raabe, ela fez um pedido, ela falou o seguinte: a inteligência de Raabe, a inteligência dessa mulher, ela falou: olha, quando vocês entrarem aqui, porque eu acolhi vocês, porque eu não contei para os soldados que vocês estavam aqui na minha casa, eu vou fazer um pedido: quando vocês entrarem em Jericó, vocês vão guardar a minha vida, a vida dos meus pais, a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs e a vida de toda a minha família. Vocês vão prometer que vocês não vão matá-los. E nesse texto aparece pela primeira vez a palavra esperança. Eu vou ler com você na Bíblia, Josué 2:17, pode passar. Olha só o que os homens responderam para Raabe. Disseram-lhe os homens, diante do pedido dela: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, agora veja, não atares este cordão de fio de escarlata. Diga cordão. No original você vai encontrar a palavra tikevá, que é a palavra esperança, é a palavra corda. Aqueles homens deram para Raabe uma esperança, e eles disseram: você vai colocar esse cordão escarlata. Você sabe que cor que é escarlata? Vermelho. Raabe, você vai colocar um cordão vermelho na janela da sua casa, e quando aqui nós entrarmos, se o cordão estiver na janela da sua casa, o cordão pelo qual você nos fez descer, diz aí o texto, nós pouparemos você, nós pouparemos os teus pais, os teus irmãos e toda a família de teu pai. Raabe pegou aquele cordão vermelho, colocou na janela da sua casa. Aqueles 2 espias, eles desceram a muralha e eles foram embora. E nós sabemos que o cordão vermelho, o cordão da esperança, é vermelho porque ele aponta para o sangue de Jesus. Hoje nós vamos participar da mesa e nós vamos tomar o cálice que é o sangue de Jesus, e ele é vermelho porque ele é a cor da esperança, ele é vermelho porque ele aponta para o sangue de Jesus, o sangue que nos dá certeza e esperança de que os nossos dias serão dias melhores. Você pode dizer amém? Raabe, irmãos, ela lutou pela salvação dos seus filhos, dos seus pais e dos seus irmãos.
Isso fala de evangelismo, isso fala de nós não apenas certificarmos da nossa salvação, mas nós certificarmos da salvação de outras pessoas. Agora Raabe, escute, durante anos, ela olhou pela janela, porque a janela dela era de frente. Durante anos ela olhou para a janela, e ela via Israel acampado lá perto do Jordão, e ela conhecia a fama daquele povo, e ela sabia que um dia aquele povo entraria em Jericó, e acabaria com tudo, e ela morreria, e ela não teria esperança de vida. A janela dela era como se fosse uma televisão enorme, de não sei lá quantas polegadas, que mostrava para ela o futuro que a esperava, e não era um bom futuro, era um futuro de morte, era um futuro de destruição, era isso que esperava por ela. Mas agora ela tinha um fio de esperança. Você entende isso? Por causa do sangue nós temos um fio de esperança. Nós olhamos pela janela da vida, e o que nós encontramos? Nós olhamos pela janela da vida, o que nós vemos? O que nós enxergamos no mundo hoje? O que nós vemos no mundo? Qual o futuro que nós esperamos desse mundo? Se nós olharmos naturalmente, não há muita esperança. Se nós olharmos naturalmente, não há muito de bom a esperar. Mas nós estamos debaixo do sangue, nós temos um cordão de esperança, nós temos uma corda vermelha em nós, é o sangue de Jesus. Isso faz com que a gente tenha uma promessa. Não sei se você conhece essa história, mas a história de Raabe é tão incrível, que naquela noite, os espias entraram em Jericó, e eles destruíram toda a cidade de Jericó. Eles acabaram com tudo, o povo veio, Israel veio e destruiu absolutamente tudo, não ficou nada. As muralhas foram destruídas, mas quando você for ler o texto, você vai descobrir que a casa de Raabe foi preservada. Irmão, você consegue entender isso? Como é que ficou uma casa no muro? Uma casa só. Como um muro todo ruim, e fica uma casinha lá de uma prostituta chamada Raabe. Aquela casa ficou de pé, porque tinha um cordão vermelho, tinha o sangue de Jesus. E mais incrível do que isso, foi que, se você abrir sua Bíblia agora, e você ler Mateus capítulo 1, você vai ler a genealogia de Jesus, e você vai ver que Raabe, ela faz parte da genealogia de Jesus. Aquela mulher, ela faz parte da família, ela gerou Jesus. Raabe, ela casou com um homem chamado Salmão, filho de Nazom, que era um príncipe de Judá. E ela, Raabe e este homem, eles deram à luz a um homem chamado Boaz. Boaz se casou com Ruth, lembra da história de Ruth? E ambos tiveram um filho, e o nome desse filho era Obed. Obed gerou Jessé. Jessé é o pai de Davi, e de Davi, da genealogia de Davi, nasceu o Senhor Jesus Cristo. Tudo por causa do sangue de Jesus, tudo por causa da corda da esperança. Nós precisamos, irmãos, olhar por essa mesma janela, não a janela do caos, mas a janela que tem um cordão vermelho. Nós precisamos colocar a nossa fé no sangue de Jesus, crer no sangue de Jesus e viver no descanso de Deus. Raabe, ela creu no fio da esperança. Então hoje creia na palavra do Senhor, que diz que você está seguro. Creia na palavra do Senhor, que diz que você está segura. Se você crê, você e sua casa estarão seguros na presença do Senhor. Se você crê, você e sua casa andarão em esperança. Não viva sentindo-se desamparado, como se as coisas sombrias chegassem até você. Deus vai te transformar hoje em um prisioneiro da esperança. Nesses dias, irmãos,
a nossa ansiedade será retirada e no lugar dela nos será dado paz. Deus vai transformar o medo em confiança e o desespero em esperança. Nós estamos no novo ano, ainda é um novo ano, e que você possa receber esse novo ano com convicção, com certeza, com propósito, dizendo: Deus começou uma obra em minha vida, e eu tenho esperança que Deus vai concluí-la, Deus vai terminá-la. Fique de pé no seu lugar.